Nós vamos falar agora do estresse do dia a dia causado pela pressão psicológica que sofremos no ambiente de trabalho e também no nosso convívio familiar. Essa pressão pode ser sadia, nos levando a crescer, mas quando se torna desproporcional, vai afetar diretamente a nossa qualidade de vida e aí precisamos ficar em alerta. Surgem então os sintomas emocionais da depressão, da angústia e da tristeza pelo momento vivido. Para saber mais como lidar com a nossa saúde mental, eu converso agora com a médica psiquiatra Aletheia Crestani, do Hospital Moinhos de Vento. Um prazer recebê-la, Aletheia. Prazer, Antônio. Este é um tema, né, interessante e preocupante muitas vezes. Nós estamos aí, né, hoje à noite, começa o outono, também tem essa questão, né, essa imagem que nós podemos construir das folhas caindo, vamos ter tempos mais frios, mais cinzas, né? Isso também, de alguma forma, pode influenciar as pessoas que já têm alguma tendência à depressão, à angústia, à ansiedade? Pode sim. As pessoas que têm, né, uma vulnerabilidade, uma predisposição à doença, podem apresentar esse tipo específico de depressão, que a gente chama de depressão de padrão sazonal, que tem a característica de iniciar, né, após essa mudança de estação para o clima mais frio, e essa depressão ceder quando entra o calor de novo. Isso em função da luminosidade das altas latitudes, né? Pela diminuição da luminosidade é que acontece. E tem uma influência também química, tem a questão da ausência do sol. Exatamente. Que a gente vê que em países, né, europeus, né, onde tem menor incidência do sol, há um índice maior de depressão, né? Exatamente. E essa alteração química é a mesma, né, que acontece com outros pacientes que têm depressão. Sim. Mas por essa característica aí, especificamente da luminosidade. Acho que é bom a gente caracterizar bem essas diferenças, né, de depressão, por exemplo, e tristeza, angústia, ansiedade, né? Isso pode estar presente, todos esses elementos, no mesmo paciente, ou pode haver uma confusão, as pessoas estarem tristes e confundir isso com depressão, né? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? A gente tem que investigar, né? E existem critérios diagnósticos. Hoje em dia são termos que estão em uso popular, né? Sentimentos de depressão, de tristeza, de angústia. As pessoas chegam a nos procurar no consultório dizendo que estão com uma depressão. E aí a gente começa a investigar, nem sempre é, né? Então, tristeza é um tipo de sentimento normal diante de situações da vida, né? Situações difíceis que exigem algum tipo de enfrentamento ou conflito, as pessoas podem ficar tristes, né? A questão é a intensidade disso, né? Num sentido de gravidade, né? De como que a pessoa passa a se sentir, o quanto que dura, né? Uma questão de tempo também, não é 1, 2 dias a pessoa não se sente bem. Se a tristeza persiste muito. Uma tristeza mais persistente, mais do que 2 semanas, por exemplo. E também a repercussão que isso tem na vida do paciente. Porque, por exemplo, a pessoa está se sentindo triste, mas continua fazendo tudo normalmente, vai ao seu trabalho. Na depressão não é assim, a pessoa fica com um prejuízo funcional, apresenta, né, uma incapacidade para efetuar algumas coisas que fazia antes. E aí são diferenças bem marcadas. Tu atuas no Hospital Moinhos de Vento, né? E tu recebes pacientes também que chegam com sintomas apenas de tristeza e ficam preocupados com a possibilidade de ser uma depressão. E quanto tempo demora para chegar a fazer uma avaliação correta disso? Esse tipo de avaliação não é uma avaliação que exija muito tempo, né? A gente conversando, tentando esclarecer o que se passa, não existe muita dificuldade para diferenciar isso para um profissional. Acho que a dificuldade maior é para o leigo, para quem desconhece o que é, né? Como se caracteriza uma doença, e para isso eu acho muito importante esse tipo de evento aqui, né? A gente está conversando e poder esclarecer algumas dúvidas. A informação, né? O acesso à informação, o que a pessoa então pode fazer quando não se sente bem, né? E muitas vezes, quando o caso é de depressão mesmo,
Existia no passado, principalmente, um certo tabu. As pessoas relacionavam o psiquiatra com, né, apenas com... Não, eu não vou ao psiquiatra porque eu não tenho uma doença mental. Né? Isso já está mais resolvido, as pessoas procuram, né, já no início de um sintoma desses, como depressão, angústia. Eu diria que varia muito, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente está num polo rico nessa área, digamos, de profissionais, da psiquiatria, da psicologia, e com uma população talvez mais informada para isso. Mas isso varia muito dentro do nosso país, né? Eu diria que a gente está num processo, porque hoje em dia as pessoas procuram o tratamento com mais facilidade, mas ainda escutei muitos pacientes que me procuraram e me disseram: eu fiquei com o teu cartão mais de ano na minha carteira. Isso não foi uma nem duas vezes que eu escutei. Então, a gente vê que ainda existe uma resistência, muito pelo medo, né, da associação dos transtornos mentais com loucura, né? Então... E a questão, assim, ó, dá para diferenciar também a questão da depressão com a tristeza, porque muitas vezes a pessoa fica extremamente triste sem uma causa real, concreta, sem nenhuma frustração, e isso persiste. Isso pode ser uma forma de avaliar que a pessoa realmente tem algum problema e que é preciso um tratamento até com medicamentos, porque vocês trabalham com medicamentos, ao contrário do psicólogo, né, que trabalha com terapia só. Isso pode acontecer, vocês podem avaliar dessa forma. Exatamente, por esses critérios diagnósticos. E a questão de uma outra doença mental, que é bastante comum, que é a bipolaridade, né? Tem muita gente até que critica, acha que qualquer coisa já há um diagnóstico, né? Alguma crítica assim, se tem dúvida, fazem um diagnóstico de bipolaridade. Mas isso é uma doença séria e grave que precisa ser enfrentada. Exatamente. São termos, assim como os que a gente estava falando antes, que estão em uso popular, né? As pessoas já chegam, se identificam, se apresentam como: eu sou bipolar. Nem sempre são, né? Talvez por serem mais irritados, ter um temperamento mais forte, isso deve ser diferenciado também, né? E esse diagnosticado bipolar, no enfrentamento, assim, nessas mudanças, né, porque se caracteriza pela variação de humor, né, um transtorno de humor. Sim. Isso, nesse momento que nós estamos nessa pauta de mudança de estação, isso pode agravar algum sintoma que ele já vem tendo? Sim, porque é um paciente que já tem uma vulnerabilidade nesse sentido para oscilações de humor, né? Então, é um paciente que tem uma predisposição maior a sentir, né, diversos tipos de mudança, tanto no clima como mudanças do dia a dia, de trabalho, em relacionamento. É uma pessoa que está mais sensível, né, a reagir com dificuldade. Sim. A questão do medicamento, né, que se desenvolveu muito, né, a pesquisa em relação a diferentes medicamentos para o tratamento de bipolaridade, de depressão, né, de angústia. Como é que vocês lidam com isso? Porque há correntes, né, até da área da saúde, que diz que há um excesso de medicamentos hoje utilizados. Como é que os profissionais, né, como é que os colegas, vocês discutem isso? Existe uma preocupação com esse tema, sim, né? Inclusive é tema de cursos e congressos e debates, né? Talvez em função da banalização e até pela maneira como a população busca tratamento hoje, pode existir, às vezes, um exagero. As pessoas não têm mais paciência, às vezes, para esperar um resultado, para ir devagar. A gente vive num ritmo de turbilhão, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que estar pronto, eu tenho que melhorar porque tem que trabalhar. Esse é o nosso ritmo de vida hoje. Então, pode existir, sim, um profissional sério vai respeitar, né, o que são os critérios diagnósticos e o que seria a indicação de tratamento, né? Mas vejo que sim, que hoje em dia talvez esteja havendo algum exagero nesse sentido da medicação. Bom, é um debate importante. Para a gente finalizar a questão, quando chega o paciente e vem com um problema e que tu diagnostica que como real, como uma depressão, e começa e vê a necessidade de usar um medicamento, né? Nem sempre se acerta na primeira.
o paciente precisa ser um parceiro, né, nesse tratamento. Seria isso? Precisa ser um parceiro. E aí eu vejo que um grande diferencial para um tratamento dar certo no início é uma boa aliança terapêutica do médico com o paciente. Porque nos tratamentos para depressão é muito comum que nos primeiros dias de uso o paciente apresente algum tipo de mal-estar, efeito colateral, que é passageiro. Mas se o paciente não tiver conversado com o médico sobre aquilo, não tiver esclarecido, não ter acesso a tirar dúvidas, talvez ele abandone e interrompa o tratamento precocemente, porque o efeito terapêutico esperado vem uns dias depois. Então, a gente tem que orientar, o paciente tem que poder ter paciência, que aí a coisa anda bem. Normalmente, 70% dos pacientes respondem ao primeiro tratamento para depressão. Alguns não, a gente tem que fazer outras tentativas até acertar isso. Às vezes demora um pouquinho. E esse trabalho do psiquiatra com o psicólogo pode ser também uma saída, um trabalho concatenado. Pode. Isso pode ser uma... Então tá, Aletheia, muito obrigado pelos esclarecimentos, estamos entrando no outono então. E informações através do Moinhos de Vento, as pessoas podem, então, buscar essa orientação quando sentirem que realmente apresentam algum sintoma. Se tem dúvida, é preciso buscar esclarecer isso. Então tá, muito obrigado. Aletheia Crestani, obrigado por participar aqui do Espaço Público, ela que é médica psiquiatra do Hospital Moinhos de Vento.